Bom dia, tifoseria bianconera, bentornato, finestra bianconera. Como vocês podem perceber, eu não gravei o vídeo pós-jogo porque não tinha a menor condição de gravar depois da partida de ontem, né? Eu já falei várias vezes que quando a Juventus perde, estraga o dia, e no caso estragou a minha noite. Eu realmente perco um pouco o sono e principalmente eu durmo muito mal quando a Juve perde. Mesmo sabendo que a Juventus dificilmente chegaria no topo, dificilmente chegaria no título da Liga dos Campeões, né? Meio que uma tragédia anunciada, mas a gente já vai falar sobre isso. Antes, gostaria que você que está pela primeira vez vendo o Finestra Bianconera, porque eu sei que existem algumas visualizações que são novatas, vamos dizer assim, se inscreva no Finestra, até porque está chegando o mercado que é muito esperado pela torcida. Bom, sobre o jogo de ontem, essa partida de ontem foi um resumo do que é a Juventus nessa última temporada, ou melhor, nessa temporada inicial do Andrea Pirlo. Uma Juventus que oscila muito, uma Juventus que é uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo, uma Juventus que só ataca quando é agredida com gols, depois que leva o gol que acorda, uma Juventus que é muito prejudicada pela arbitragem, uma Juventus que alguns jogadores mostram vontade e outras nem tanto, e uma Juventus que depende sempre do gol decisivo do Ronaldo. Enfim, é um resumo, né? Foram várias partidas numa só. É como se você pegasse uma fita cassete, né, para quem é mais antigo, e gravasse as partidas da Juventus nessa temporada e jogasse num documentário. E o documentário foi o jogo contra o Porto, em Turim. A gente vê muita divisão na torcida da Itália, a torcida está muito dividida, alguns criticando a diretoria, outros criticando o Pirlo, outros criticando o Ronaldo. E a gente pode fazer uma lista aqui, não tem problema, dos culpados. Vamos lá, quem pode ser o culpado? O culpado pode ser o Szczęsny, o culpado pode ser o Pirlo, o culpado pode ser o Bittencourt, o Ronaldo, que ontem foi ausente, além de ser ausente, acabou sendo infeliz no lance do gol dos caras, né, na falta. Ou culpar todo mundo, que seria o mais justo, né, porque é uma equipe, ganha todos, perde todos. Mas aí seria injusto culpar, por exemplo, uma atuação como a do Chiesa, a do próprio Quadrado e do Rabiot. O Rabiot jogou bem, acredite se quiser. Eu vou de uma outra linha aqui, né? Quem segue o canal, quem é meu amigo, sabe que eu nunca escolho o adversário nas oitavas, eu nunca comemoro o adversário teoricamente mais fraco quando sai o sorteio das oitavas. Já foi assim no ano passado, eu não comemorei quando foi contra o Lyon, e foi assim contra o Porto, né? Eu sabia que ia ser difícil passar, mas acreditava assim na Juventus, porque ali no papel a gente tem muito mais time que o Porto, a gente tem mais jogadores e tem mais camisa, apesar do Porto também ter ganho 2 Ligas dos Campeões, mas a gente está sempre chegando, tem mais torcida, enfim, tem mais tradição nessa competição. Porém, eu falei no último vídeo que o Porto não era um time de marinheiros do Porto, usei essa expressão, que ia ser difícil penetrar na defesa deles e que é um time bem armado. Claro que a Juventus, ela entregou a vaga. A Juventus, eu falei também que no jogo de ida, porque a gente não perdeu a classificação ontem, a gente não perdeu porque teve o pênalti questionável do Demiral ou porque o Ronaldo pulou na barreira. A gente não perdeu por causa disso. A gente não perdeu porque o Quadrado acertou a trave e a gente não conseguiu fazer o gol. A gente começou a perder isso aí, são 180 minutos, quando o Bittencourt e o Szczęsny fizeram um erro infantilíssimo no jogo de ida com 2 minutos. A gente deu um gol para o Porto. Na somatória dos resultados, demos um gol para o Porto. Vou repetir, nós demos o gol para o Porto. Nós falhamos. Então, começou lá atrás, no jogo de ida. E ontem foi só a continuidade daquele apagão. Um apagão que no primeiro tempo, o time precisando buscar o resultado, assim que o Morata quase fez o gol com 2 minutos, não deu continuidade. Deixou o Porto crescer. O Porto quase fez e o Porto foi para cima até sofrer o pênalti duvidoso do Demiral. Não vou aqui falar de arbitragem porque a gente não é time pequeno. A gente não se apega aos árbitros.
A gente tem que primeiro olhar os nossos erros. É inadmissível você dar um gol para o Porto como foi no jogo de ida. Por que eu estou batendo na tecla do jogo de ida? Porque aquele lance, que é inadmissível, decidiu a vaga. Né? Mesmo com o pênalti não marcado por Ronaldo no jogo de ida. Porque o pênalti não é certeza de gol. Não se esqueçam que a cobrança de pênalti tem um goleiro ali. Não se esqueça que um pênalti pode bater na trave, pode ir para fora, o goleiro pode pegar. Enfim, o gol ela só é a maior chance de realização do lance. Mas não se esqueçam que muitas copas muitas competições importantes e até a Copa do Mundo foram decididas nos pênaltis. E quando você acha que vai, não vai. Então, teve sim o pênalti no Ronaldo no primeiro jogo, mas a gente deu o gol pro Porto. A gente deu o gol pro Porto. Então era meio que uma tragédia anunciada. Eu acreditava, depois da reação contra a Lazio no Campeonato Italiano, que a Juventus pudesse sim passar. E quase passou, porque quando fez a duppietta, quando o Chiesa virou o jogo, todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo acreditou. Até porque faltavam mais de 20 minutos no terceiro gol, que daria a diferença de 3-1 para passar sem a prorrogação. E a gente quase fez. O Quadrado acertou o travessão, finalzinho do jogo, um pecado aquela bola não entrar. E o goleiro deles, um pouco antes, fez uma defesa milagrosa, daquelas que só quando jogam contra nós é que fecham o gol. Qual é o resumo disso? Aquilo que o Torricelli falou, nós do fã-clube que entrevistamos o Torricelli na metade, em julho do ano passado, que faltava para a Juventus ganhar a Champions, faltava um pouco de rabo. Ele tem razão. Né? Quando a gente vê o lance do Quadrado e vê o lance ali do goleiro deles pegando aquela bola, que é incrível, claro que falta sorte, mas não falta só sorte, falta competência também, apesar dos pesares, apesar do buraco no meio de campo, né? Quando joga o Arthur e o McKennie é um pouco melhor, apesar disso a gente poderia ter matado o jogo e faltou um pouco de sorte nesses lances. Eu não vou criticar o time e muito menos o Pirlo, vou explicar por quê. O Pirlo, a única crítica que eu faço a ele é que ele não dá um choque elétrico no time, mais ou menos como o Sarri era. A diferença é que a gente saiu para o Lyon de uma maneira melancólica, né? E ontem não. Ontem a gente tentou até o final fazer o gol. Haja visto esses lances que eu citei da trave, da defesa do goleiro. Parecia que a bola não ia entrar. Se tivesse mais meia hora, acho que a bola não ia entrar. Então a gente foi até o fim, né? Como diz a nossa máxima fino alla fine. O que irrita é que só depois que toma o gol que acorda. Prova disso o Rabiot, que depois fez o gol quando tomamos o gol de falta. Quer dizer, ainda dava para buscar. Então é um time que só reage quando é cutucado. Isso passa pelo psicológico, isso passa pelo Andrea Pirlo. Nessa parte eu critico o Pirlo, não na parte tática. Na parte tática eu só vou analisar na próxima temporada, quando ele tiver um time melhor e mais completo em mãos. Agora, na parte da motivação, assim como eu fazia com o Sarri, vai sim a crítica ao Pirlo. Quanto aos jogadores, individualmente, eu não vou criticar ninguém. Não vou criticar ninguém. Sobre o Szczęsny, eu questiono, há muito tempo eu venho questionando o Szczęsny. Não é de ontem que eu vou aqui agora falar do Szczęsny. Já há muito tempo eu venho questionando o Szczęsny e ele só fez uma temporada boa na Juventus, quando o Buffon não estava na Juve. Né? Não sei se isso tem a ver. Espero que o Szczęsny seja feliz em outro clube. Preferia mil vezes, vocês podem me xingar, mas eu entendo muito de Juventus. Eu preferia mil vezes que desse sequência para o Perin, que era um goleiro ali crescido na Itália e que almejava jogar na Juventus. Quem sabe pode surgir um Donnarumma da vida, eu não sei, essa informação eu não tenho, mas tenho informação de mercado, já já eu falo, então fica até o final. Agora, o que resta para a Juventus? Mandar todo mundo embora, fazer uma revolução? Nada disso. Resta a gente levantar e buscar o ano que vem. De novo, mais uma vez, o ano que vem a gente vai atrás das Champions. Né? Não é nenhum demérito, apenas que nós poderemos ter uma equipe mais organizada. E é lógico, antes que me falem sobre a situação do Ronaldo, se ele vai cumprir, se ele não vai cumprir o contrato, ao que tudo indica, deve cumprir. Não é algo atrelado à Champions, embora as pessoas imaginam que ele tenha sido contratado para vencer a Champions. Ele não foi contratado, ele quis jogar na Juventus, é diferente. Quanto à questão de que ele vir para a Juventus deu um alto custo e comprometeu o resto da rosa,
passa pela dirigência analisar esses fatos antes de fechar uma contratação dessas. Então, vamos com calma. O que a Juventus precisa é de jogador de meio de campo e de um outro atacante para fazer frente ali ao Morata e ao próprio Ronaldo, né? Não dá para criticar ninguém. A nota positiva é o Rabiot e o Chiesa não vou nem comentar. Que eu vejo muitos torcedores comentando na velha bota é que a gente precisa agora criar vergonha na cara, entre aspas, e encaixar lá 10 vitórias seguidas e buscar o Scudetto, que é obrigação. Engraçado que esses mesmos torcedores ali na Itália, quando perderam para o Ajax, quando o Allegri era técnico e a gente perdeu para o Ajax as Champions, na mesma semana a gente podia ser campeão italiano e eles falaram que não iam comemorar o título italiano porque era uma temporada perdida. Estão sentindo, né, quando não vem o Scudetto, o que é uma temporada perdida. Eu falava isso lá atrás, então tá tudo certo. Sobre mercado, atenção, porque eu tenho uma informação importante. Não me abriram nomes, mas me garantiram que a Juventus está né, conversando com 2 jogadores de meio de campo. 2 nomes estão conversando, o que significa que pelo menos um deles deve vir. Não sei os nomes, porque já foi um milagre me passar essa informação na véspera do jogo, na segunda-feira. E ontem ainda tentei ali arrancar a informação de nomes, mas só me falaram números e não nomes. Então, pelo menos sabemos que tem 2 jogadores aí sendo negociados com a Juventus, que deve também se livrar de alguns outros jogadores na janela de julho. Vamos aguardar e ver o que acontece. Estou desiludido, estou triste, imaginava chegar pelo menos nas quartas, nem tanto pela parte financeira também, óbvio, mas para não passar esse papelão de ser eliminado de novo nas oitavas de final por um time considerado inferior, no papel é inferior mesmo, e por isso eu espero que agora vocês que me ouvem aprendam a lição de não comemorar sorteio em chaveamento, não comemorar, eu quero pegar o mais fácil. Não é assim que se ganha uma Liga dos Campeões. Não é escolhendo adversário que se ganha uma Liga dos Campeões. Esse torneio é um torneio muito particular, que é repleto de episódios. E um desses episódios chama-se sorte. A sorte passa pelo sorteio, mas não pode depender só do sorteio. Porque se você quer vencer a Liga dos Campeões, você tem que pegar logo de cara o grande. Porque a final é contra um grande. A final, que é o que vai levar até encostar a mão na orelhuda, é contra time grande. Então, terminar em segundo ou ser eliminado nas oitavas acaba sendo a mesma coisa, né, no teor ali, no frigir dos ovos. E o Juventino está calejado com isso. O Juventino quer o título. É isso, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Espero sinceramente que a Inter, que aconteça um cataclisma lá, que fique todo mundo com diarreia e que fiquem com caganeira e que eles empatem aí uns 3 jogos seguidos e que a gente vença 3 jogos seguidos para botar fogo no campeonato. Eles não precisam perder. Se eles empatar 3 e a gente ganhar 3, a gente vai para as cabeças. É difícil, muito contente pelo Chiesa, muito deluso, mas esse time precisa reagir. Esse time não pode jogar só quando é atacado, só quando é golpeado. Porque ontem, por exemplo, já tinha que começar mordendo e não esperar levar o gol para acordar, como foi contra a Lazio. Isso passa pelo Pirlo e isso sim eu vou ficar no pé do Pirlo. Né? Do resto, a culpa maior é do nosso presidente, que eu tenho muita estima por ele. Ele levantou a Juventus nos últimos 10 anos, mas ele não é um terço do que o avô dele fazia em termos de leitura futebolística. Eu estou muito triste, estou muito chateado, repito, mas eu já esperava, não ontem contra o Porto, mas não era um time para ser campeão, porque não se pode tomar um gol como tomamos no jogo no Estádio do Dragão. Não se pode tomar um gol dado daquele jeito, né? Um presente onde o Bittencourt e o Szczęsny fizeram aquela lambança toda, não é digno de um time campeão. Do mesmo jeito que a gente vê um time que está com aquela essência de campeão, que faz um gol e você fala, isso é gol de título. Mesmo durante a temporada, você fala, esse é o tipo do gol que a gente vai rever depois na história, na ficha da conquista e vai falar, poxa, é gol de campeão. Do mesmo jeito acontece o contrário. Um time que toma aquele gol não ganha aquela competição.
comunque sempre forza Juve, sempre fino alla fine. Inscreva-se no canal, sempre forza Juve, ragazzi. Ano que vem tem mais Liga dos Campeões, porque a Juventus, acredito eu, que chegará pelo menos entre os 3 no italiano. Tchau, ragazzi.